Vida real. A história de hoje é... Meu nome é Newton Domingues Ferreira, nasci do Avaré, estado de São Paulo, e uma família com mais de 6 irmãos, meu pai, minha mãe. Uma luta muito grande começou lá atrás, bem lá atrás, família humilde. Meus pais não tiveram assim a possibilidade de estudar, são analfabetos. Então a gente tem uma história muito longa, desde os meus avós, que eram adventistas, nós também. Só que um período a gente ficou longe da igreja. Longe, se distanciamos da igreja e passamos por momentos muito difíceis. Meu pai era domador de cavalos e de burros. Ele era tipo um caixeiro viajante. Cada fazenda que chamava, ele ia. Então nós nascemos no meio do mato, cada um nasceu em fazendas do estado de São Paulo. Meu pai trabalhou na fazenda do estado de São Paulo, fazenda de caça do estado de São Paulo. Então é uma história bem longa, mas é gostoso de ouvir e de relembrar a minha infância. E como eu nasci, o que eu passei. Um período de tempo da vida, meu pai era assim muito pronto a tomar decisões inesperadas. Ele chegava em casa, vamos mudar. Colocava a mudança num caminhão, ou então colocava no trem, e foi assim. Meu pai colocou nossa mudança, nós estávamos em Avaré, fomos parar lá em Santos. Ficamos lá um período, depois nasceram meus irmãos. Eu sou o quarto filho, eu sou do meio. Minha irmã mais velha, depois meu irmão, depois outra irmã, depois outra irmã. Depois eu vim, depois o último meu irmão caçula, que hoje está com 55 anos. Se afastou dos caminhos de Deus, é um ponto que depois eu vou falar. Mas é legal a gente lembrar, sabe? Lembrar de tantos episódios, tantos altos e baixos. Eu fiquei muito tempo longe dos caminhos do Senhor, apesar de eu não ser adventista. Apesar da minha história, a história da minha família, minha mãe, os irmãos, ficou lá atrás depois que abandonamos os caminhos. Eu fiquei, logo depois, eu ia para a igreja até levado pela mão da minha mãe, era pequenininho, lembro vagamente. E depois, quando eu completei 18 anos, eu fui embora de casa. Eu peguei uma mala velha que tinha em cima do guarda-roupa da minha mãe, tirei o pó, coloquei lá umas poucas roupas e eu fui embora, convidado pela minha irmã, que já morava na Baixada Santista, porque nós saímos da Baixada Santista num período. Teve um episódio que eu quase morri lá na Baixada Santista, que eu fui jogado num tacho de água quente. Minha mãe lavava a roupa fora e eu tinha 3 anos. Então eu me queimei de cabeça até embaixo, faltou quase uns 2 centímetros para pegar o meu umbigo. E eu fui livre da morte, a primeira vez. Começou por aí. Depois viemos convidados, meu pai chamado de novo a administrar uma fazenda aqui perto de Itapetininga, né? Então, uma fazenda de mais de 100 alqueires, isso com todos os filhos. A minha irmã ficou com a minha tia e viemos os 5 para cá. Acabar de criar os filhos aqui. E muitas coisas que aconteceu. Muitas coisas. Depois de um tempo ali, meu pai foi enganado, porque ele cuidava de mais de 6 ou 7 pessoas, que ele era o administrador da fazenda. Tudo que passava ali, o dinheiro, plantação, a colheita, meu pai administrava.
sem saber fazer conta. Meu pai era analfabeto. E aí, um belo dia, o seu melhor companheiro o traiu. O traiu dentro da fazenda. Sendo que meu pai foi padrinho de casamento dele. Então aí a gente vê a discordância, né? E a gente percebe Deus tomando conta. Meu pai atirava bem. Ele tinha uma Winchester na sala da casa da fazenda, onde a gente morava. E ele chegou, descobriu o que aconteceu, porque ele assinou um papel em branco e saiu sem direito a nada da fazenda. Nós não tínhamos nem lugar para ir. 6 filhos, aonde ir? E ele chegou lá, ele carregou a Winchester e meu pai falou, eu vou dar um jeito nisso agora. Eu só lembro da minha mãe se ajoelhando, grudando nas pernas dele e nós como filhos chorando, porque ia tomar uma direção bem difícil na minha vida, na vida dos meus irmãos, do meu pai. E ali eu vi o poder de Deus ali. Eu vi Deus ali e os anjos cuidando para tirar isso da cabeça do meu pai. E aconteceu. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos dinheiro para lugar nenhum. Fomos levados a um outro sítio de um amigo do meu pai, que ele também não era dono, ele era também um empregado. Ele falou, olha, não tem lugar para vocês ficarem. O único lugar que tem para vocês ficarem é um paiol de galinha, onde criava galinha. E estava tudo cheio de piolho de galinha. E nós ficamos lá. Depois fomos para a cidade, morar numa casa bem simples, uma casa de tábua bem simples. Isso, resumindo tudo, é o começo da nossa caminhada. Logo depois descobrimos a igreja nessa cidade de Itapetininga. E minha mãe foi levando filho por filho, de mão em mão, para voltar para a igreja. Foi batizando, foi levando, foi trazendo. Mas eu fui ficando para trás. E com 18 anos eu fui embora. Morei em Santos com a minha mãe. Com a minha mãe não, com a minha irmã, a Nancy. E lá, mas também passei por outros momentos difíceis. Fui abandonado pela minha irmã, fiquei na rua. Fui acolhido por amigos de trabalho. Então, são coisas, né, que acontecem. Morei numa república. Todos da república saíram, eu fiquei com o apartamento. Depois eu me casei. Minha companheira eu conheci no trabalho. E nos casamos em 86. Tivemos 2 filhos. Mas em 2007 apareceu um câncer. 25 anos depois, casado. E em 2 meses ela foi levada. Momentos difíceis. Eu já tinha voltado para a igreja, me batizei em 94, até são 34 anos que eu voltei para Cristo. Então, Cristo tem me dado tantas chances e tanta coisa que Ele já fez por mim. Em 2008, ela veio a descansar. E eu fiquei com 2 filhos, com tudo que a gente havia construído, casa e tudo. E agora? O que eu faço? Caso ou não caso de novo? O que eu faço da minha vida? Meu filho tinha 16 anos. Minha filha já estava casada, que eu casei a minha filha com o líder de jovens da igreja. Está bem, tem 2 netas, lindas, estão lá em Itapetininga.
E tem meu filho que não quis seguir os caminhos, se revoltou, foi para as drogas. E aqui, na clínica do Amaral, eu trouxe ele quando o Amaral começou a clínica. Ficou lá, mas depois ele até se batizou aqui com o pastor Dirceu. Mas não deu 3 meses, o inimigo deu uma rasteira nele e levou ele de volta. Então, são situações, né, que a gente passa, a gente não entende o porquê. E eu lutei muito que eu lutei com dinheiro, e toda a minha família se voltou contra mim. Por eu ter deixado muitas vezes ele escapar. Hoje eles entendem o que foi. E hoje ele está com 33 anos. Né? Fui ameaçado de morte até por ele. Então a gente percebe a luta entre o bem e o mal. Na minha vida. Logo depois passou-se um tempo. Antes disso eu me casei de novo com a Raquel. Foi em 2010. Eu a conheci por intermédio de um pastor aqui do Colégio Adventista. A gente se conheceu e eu pedia para Deus, se eu fosse casar de novo, eu queria uma cristã para me casar. Foi o que aconteceu, né? E os milagres aconteceram. Meu filho veio morar comigo, esse meu filho, mas me traiu dentro da minha casa. Né? Encontrei coisas que eu não queria encontrar. Né? Eu trouxe ele para morar comigo, dei tudo que ele precisava, mas ele não soube enxergar. Ele estava cego, mas tudo bem. Logo depois, então, o plano nosso era, como a minha esposa nunca teve filhos, era ter filhos. E eu falei com Deus, falei, Senhor, é isso mesmo? Mas começar do zero de novo? Mas ela não conseguiu engravidar. Então procuramos até clínica para fazer artificialmente, né? Mas mesmo assim não deu certo. Nós clamamos a Deus. Eu tive um acidente em 2014 com uma pessoa que eu estava ajudando a sair das drogas. Estava trabalhando comigo. Eu dei o carro para ele trazer. E ele se perdeu numa curva. E eu estava no carona. Ele bateu no barranco a mais de 100 km por hora. E eu escapei porque Deus tinha um plano. Mas eu estava morto ali. E hoje eu tenho essa sequela, né? Da lesão na medula. E a Raquel estava grávida de 9 meses. Pronta para que o nosso filho viesse. O Davi. E eu fui, inclusive, quando ela foi para a maternidade, eu fui de cadeira de rodas. Eu estava operado, eu operei porque eu bati, eu cortei o fêmur aqui na parte quase perto para cima da coxa. E só que o médico não viu que eu tinha lesão na medula, né? Erro médico. Mas ficamos, aí eu voltei a trabalhar. Mas antes disso eu estava operado, ela foi para ter o neném e eu fui ver no vidro da maternidade. Quando eu vi um menino lindo, olhos azuis, bonito, lindo menino, sorria. Mas em segundos, os enfermeiros tiraram o meu filho da mão, dos braços da minha esposa, que ela tinha dado de mamar, saíram correndo com ele. E o hospital que eu estava, lá no Santo Antônio, não tinha UTI neonatal. Ali então ele foi levado aqui para o Hospital Modelo. E ali foram 30 dias de sofrimento. Os exames detectaram uma doença rara em meu filho. E fizemos corrente de oração na igreja, aqui no Brasil, fora,
pedindo um milagre. Mas ele veio a falecer em 30 dias. Aí esse meu filho que pediu oração para ela ter um filho, pediu um presente, ele não se conformava. No caso do Pedro. E aí nós conversamos com ele de novo, falamos, filho, Deus levou o presente que ele te deu de volta, é dele. Agora, se você tem fé, peça a Deus que Deus possa conceder um irmãozinho, uma irmãzinha. E pela situação que aconteceu ali, não tinha possibilidade nenhuma dela engravidar de novo, porque ela tinha feito uma cesárea. E o mínimo é 2 anos. Em 8 meses de novo, meu irmão, ela estava grávida de novo, da Esther. Essa menina que você vê cantando. Que é um milagre para mim, para Raquel, para o Pedro. É uma menina de ouro, muito espiritual. Você vê, você conhecer ela mais de perto. Então, são milagres. São milagres que a minha vida é um livro. Minha vida é que eu não contei nem uma parte ainda dos meus pais, mas são coisas maravilhosas que Deus tem preparado para mim. Apesar da lesão, Deus tem me orientado e eu estou nas mãos dele.